Braz pergunta, Pai Joaquim, sabemos que todos nós temos de resgatar nossos débitos em novas encarnações. Como fica um resgate de um corrupto, ou melhor, a caridade? Você está aprisionado à ideia de resgate como pena, como castigo. Como fica a pena de um corrupto? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Corrupção é você levar vantagem individual sobre uma coisa pública, vamos dizer assim. Olha, quem reza a Deus, diz que Deus faça o que Ele quer, não é um corrupto? Não está buscando levar vantagem individual sobre o bem coletivo, o amor de Deus a todos? Então vamos começar tirando da sua ideia a imagem de que o corrupto é só quem pega o dinheiro público e que por lixo precisa ser condenado. Não. Corrupto é todo aquele que quer levar vantagem individual. Então o resgate não é o resgate de você levar vantagem monetária, mas simplesmente o resgate de você pensar em você antes do posse. Aí tá. Agora, como fica o resgate? O espírito, fora da consciência material, ele conhece a realidade do universo e sabe que Deus não é carrasco. Então, quando ele programa a próxima encarnação, aonde ele viverá situações de expiação, tira a palavra resgate, ou seja, situações de colheita do que ele plantou em outras vidas honestas, ele faz questão de colocar essas expiações, ou resgate, como você chamou, porque sabe que ao colocá-la, quando ele coloca as situações de expiação ou resgate de outras vidas, ele coloca não para se punir, mas porque ele sabe que precisa viver aquela expiação para se elevar. Então ele sabe que aquilo faz parte da sua necessidade espiritual. Não coloca como pena, como castigo, mas coloca como fruto do amor de Deus por ele. Só essa, vamos dizer assim, leve análise deveria já lhe fazer entender que o sentido da sua pergunta, ou seja, como fica a minha pena por ter sido corrupto, não existe. Porque o que fica não é a pena, mas o conhecimento de que precisa de uma nova chance. E aí coloca com felicidade espiritual e não para sofrimento. Mas, moço,
Este karma é muito maior do que o simples karma individual. Como eu disse anteriormente, corrupto é todo aquele que quer levar o bem individual em detrimento do bem coletivo. Pois bem, como Cristo nos ensinou, respeite os governantes, porque eles foram escolhidos por Deus para vocês. Isso está na Bíblia, isso Paulo também falou. Ou seja, cada povo tem o governo que merece, como karma, como expiação. Eu estou dizendo isso porque a sua palavra, a sua pergunta, deve ter sido motivada, e eu tenho quase certeza que sim, pela situação do seu país, onde o governo está aparecendo como corrupto. Mas esse corrupto do governo de hoje foi colhido por Deus, para que o povo aprenda a corrupção, para que o povo, ou os espíritos encarnados neste planeta, vivam a expiação de já ter sido corruptos. Olha como mudou. O culpado não é o deputado que levou dinheiro, mas ele participa disso como karma seu. Karma coletivo do país. Como karma seu, porque se não fosse seu karma conviver, encher, explorado, você não teria nascido nesse planeta, nesse país, teria nascido em outro. Agora eu vou alinhar a sua pergunta com a minha palestra de hoje, com a minha conversa de hoje sobre a consciência crítica. Ao invés de preservar o lado material do seu país, criticando o governante, proteja a sua consciência espiritual, amando incondicionalmente, seja ele corrupto ou seja ele bonzinho. Não estou mais falando só para você, para não se sentir pessoalmente, vamos dizer, feliz, mas para todos os habitantes deste planeta. Não é o deputado que é corrupto, mas você, como atingido pela corrupção, está vivendo o seu karma. E todo karma é uma prova para você colocar em prática o seu amor a Deus, a sua relação a Deus. Como nós ouvimos na música, a cada sorriso ou a cada lágrima, eu construo a casa de Deus. Criticando o deputado que levou dinheiro, ou o presidente, seja quem for, será que você está construindo a casa de Deus? Ou você está construindo o bem-estar da pátria Brasil, que não existe? Pátria Brasil não existe. Deus ama a todos e existe uma única família universal. Se não existe terrestre, não existe nem pátria. Aí está a resposta à sua pergunta. Mais importante do que nós nos preocupar como vai ficar o karma de quem um dia praticou a corrupção, é nós começar a entender por que nós é vítima, entre aspas, dos corruptos.
Nós é que agradecemos, Braz, a sua participação. É importante para todos, né, as perguntas, as respostas e as colocações. Deixa só eu falar. Moço, obrigado. Você deu a oportunidade para o ensinamento a todos. Como eu disse, por favor, não se sinta agredido pelo que eu falei. Mas é essa a mudança de posição que nós vem pegando. Sabe, fugir da realidade e descobrir que existe um mundo interior. E o que eu preciso é, muito mais do que lutar com o planeta pela realidade material, é reformar-se, mudar o meu interior. Ou seja, descobrir o que é aquilo que está acontecendo do lado de fora pode me auxiliar a mudar-se dentro de mim. É muito fácil criticar, simplesmente acujar, brigar, dizer que todos não prestam. Mas o mais difícil é nós nos olharmos no espelho e entender por que nós estamos participando deste mundo. O que aquilo representa para mim? É muito fácil quando uma pessoa critica a outra. Mas por que aconteceu comigo? Por que eu fui, entre aspas, merecedor daquela situação? Só assim eu me mudo. Porque se eu não fizer isso, eu jamais vou conseguir me mudar. Porque eu estarei seguindo o que os outros dizem e não caminhar pela lei. Bruno diz que era a resposta que ele esperava. Reforma íntima, em primeiro lugar, ninguém é vítima. Mas, Carlos, não existe outro objetivo para a encarnação. Você só está vivo porque você está num processo de reforma íntima. A hora que o seu processo de reforma íntima acabar, a existência carnal acaba. Para você. Porque não há outro objetivo. Olha, ontem na palestra do São Paulo, eu disse o seguinte, e acho que a maioria estava lá, mas para quem não estava é importante. É tal na vida, é nós descobrir que a cada ensinamento que eu recebo, existe uma contrapartida. Ou seja, existe uma ação que eu tenho que fazer. Não adianta eu dizer que eu aprendi alguma coisa sem que esse aprendizado transforme alguma realidade da minha existência. E eu usei como exemplo os encarnacionistas, aqueles que acreditam na reencarnação. Se você tem esse conhecimento, a ação desse conhecimento é você entender que não há vida carnal, mas há encarnações acontecendo. É muito diferente, porque a vida carnal possui toda uma base ditada pela sociedade humana e pelos desejos humanos, enquanto que uma encarnação tem as suas bases ditadas pelo Espírito da Verdade. Na pergunta, eu acho que é 158, do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? Então, se eu sou encarnacionista, eu tenho que acreditar que essa vida é uma encarnação. E se eu acredito que essa vida é uma encarnação, essa vida passa a existir para mim apenas pelo que está nessa resposta, e mais nada. E lá não está manter a integridade da pátria. Isso não é objetivo de encarnação.
É isso que precisa ficar bem claro. Porque isso acaba com a letra fia. Quem apenas sabe, mas não zela uma movimentação para o seu saber, está preso à letra fia.